contar história, então, quando estiverem todas as crianças juntas? Como é que eu faço para contar a história? Se não posso dividir. Quando eu vou contar a história nas escolas, tem o meu projeto, Resgatar Valores Incentivando a Leitura. E vou para a escola e no pátio está isso, né? Desde o maternal até os juniores. Como é que eu faço? Eu geralmente levo aí 6 histórias para contar, e dentre essas histórias eu procuro utilizar o livro, figuras tiradas do livro. Tem uma pessoa para mim que pega as figuras do livro, desenha, faz os desenhos, né? Então eu conto com os desenhos, depois mostro que aqueles desenhos foram tirados do livro. Eu conto com objetos, eu conto usando alguma roupa, né, para caracterizar aquela história. Eu conto com bexigas, né? Então, assim, eu conto de diversas formas. Cada uma das histórias tem uma característica para poder atingir todo o público que está ali comigo, né? Então, assim, alguma das histórias, de alguma forma, um ou outro eles vão conseguir captar, porque eu contei de forma diferente, não fiquei só com um método ali, né, utilizando um recurso só. Então, assim, é muito importante você pensar no público que você vai atingir, que você vai querer atingir, né, e se preparar para isso é muito importante. Quando vai contar a história, né? Até mesmo, eu vou fazer uma leitura na sala de aula no final da aula. Mas é interessante que o professor pegue o livro antes, dê uma lida no livro, faça uma primeira leitura antes de contar para as crianças, né? Eu sei que ficam várias caixas com livros nas salas, né? Então, saber daquele livro que você vai contar, né? Até mesmo para as crianças saberem que você está contando com uma certa propriedade. Vai ter horas e momentos que você não vai ter nada para contar a história, não vai ter recurso nenhum. Você chegou num lugar, tem várias crianças, alguém te pede para contar uma história. Como é que você vai fazer? Use a sua voz. Use a sua voz. Se você souber a história, por isso que é interessante parar, estudar antes, várias histórias, ler várias histórias. Nem todas as histórias eu conto, nem todas as histórias eu escolho contar, né? Porque eu acho que a história, ela tem que primeiro falar com você, para depois você conseguir contar aquela história, né? E, então, assim, muitas vezes, e a maioria das vezes, quando eu conto a história, eu conto sem nada e utilizando apenas a minha voz, né, falando ali, fazendo gestos, sons dos bichinhos quando eu vou contar, né, e utilizando bem isso, a voz, o jeito de contar, de trazê-los para a história, de falar para eles fazerem os sons também. Isso chama atenção e eles participam daquele momento.